Bem, gente, eu quero começar agradecendo a Conacom pela possibilidade de estar aqui, né? É uma oportunidade muito importante da gente estar conversando sobre o tema de comunicação e sustentabilidade, que é um tema muito relevante e que vai adquirir relevância cada vez maior no cenário, então é importante sim. Quero agradecer a oportunidade que o Elielton me deu de estar aqui e poder conversar com vocês e contar um pouco tanto da minha história quanto da função da comunicação dentro da área da sustentabilidade. Eu vou me apresentar, meu nome é Andréa Marim Martins, eu sou publicitária, me formei em publicidade em 93, faz muito tempo. O mundo mudou muito de lá para cá, eu peguei muito essa questão da transição, então acredito que a maioria de vocês tenham estudado na história o que eu presenciei de fato. Então, assim, eu vou começar contextualizando um pouco este caminho até dizer aonde que a gente está e por que que a gente está aonde está e por que que a comunicação é tão importante neste cenário. E uma comunicação correta dentro da área da sustentabilidade, porque a gente está vivendo um período em que as transformações, quem está dentro da mídia social sabe muito bem disso, o mundo que era há 5 anos atrás não é mais o que é hoje e não vai ser daqui a mais 5 anos também. Então, a gente como comunicador tem um papel muito importante nisso, tanto junto ao nosso cliente, tanto junto ao mercado que a gente atua, como ao consumidor que a gente está endereçando essa comunicação, porque no meu tempo, na era analógica, o mundo era diferente e as métricas e as metodologias e técnicas que a gente utilizava para passar informação era outra. Então, assim, voltando para a minha história, eu comecei lá atrás, lá na década de 90 ainda, eu trabalhei na Standard Ogilvy no Rio de Janeiro, eu atendi a conta da Shell, quando recém estava começando o programa Clube Irmão Caminhoneiro Shell, não sei se vocês vão lembrar. Era um programa que passava na TV, ele começou numa emissora, passou para outra, era um mundo muito diferente, porque vocês imaginam, o programa era eminentemente gravado em São Paulo, mas a matriz da Shell era no Rio, então a gente tinha que gravar em São Paulo, mandar por avião o tape, olha a loucura, mandar por avião o tape para o Rio de Janeiro, o pessoal no Rio de Janeiro assistia, fazia as considerações, mexia no que tinha que mexer, cliente é sempre muito criterioso com uma série de questões, então a gente tinha, mesmo tendo o roteiro aprovado, mesmo tendo todo o caminho traçado em comum, sempre tinha coisas para refazer. E a gente tinha uma semana, o programa durava meia hora, e a gente tinha uma semana para filmar, editar, deixar pronto, e na realidade não uma semana, mas 5 dias, para entregar na emissora para passar no horário. Olha só, hoje com o mundo digital é tudo muito mais rápido, muito mais fácil, o que não quer dizer que seja mais simples. Não é simples, continua bastante complexo, a gente continua tendo que prestar atenção em cada vez mais coisas, não é? Porque cada vez tem mais informação e cada vez tem mais formas de se aferir se essa informação foi correta ou não, se ela está dentro do contexto que a empresa quer ou não. Então, bem, lá de trás, aí trabalhei no Rio, trabalhei em São Paulo, aí voltei para Porto Alegre e saí da área um pouco de comunicação direta, saí de dentro de agência, aí eu fui ser empreendedora, eu fui empreender. Vocês vão ver nessa história toda desde o começo que eu sempre fui uma pessoa meio fora do tempo, assim, sempre fiz as coisas um pouco antes do mercado. E eu acho que esse é o papel fundamental do empreendedor, ele abre espaços, ele abre caminhos. Por isso que agora, com as mídias digitais, a gente tem uma oportunidade muito grande, para a produção de conteúdo relevante. Acho essa conteúdo relevante já está tão maciço, né? Tanta gente falando sobre isso, já está de saco cheio até, vou dizer. Tem horas que eu olho assim, putz, lá vem o cara falar de conteúdo relevante. Pois mas não da forma com a qual isso é outra coisa. Eu não concordo, não vejo muito valor na forma com que a gente vê muito influencer dentro das mídias sociais transmitindo a sua informação. Porque na realidade eles estão transmitindo a informação deles mesmos para
uma audiência bastante grande, porque tem muita gente querendo entender o que está acontecendo e tentando achar o seu espaço nesse mercado, o que é realmente muito bom, mas a gente tem que ter muito mais, tem que entregar mais informação, e eu vejo pouca informação transitando em tudo isso. Uma coisa, tudo que eu estou falando aqui, algumas coisas a gente vai mostrando no caminho, mas vai estar dentro do pacote de bondades que vai estar disponível na Conacon. Então, assim, tem milhões de links que vocês vão poder entrar para aprofundar as informações que eu estou passando, né? Porque a gente tem um tempo só para falar aqui e tem muito mais coisas. É aquela história do iceberg das mídias sociais, né? O que as pessoas veem a ponta do iceberg, mas para isso tudo funcionar, tem muita pesquisa, tem muito tempo de elaboração de conteúdo, tem muito tempo de pesquisa de targeting, né? Qual é a nossa audiência, o que essa audiência quer ouvir, métricas, big data, é sensacional a quantidade de informação que a gente tem hoje para dar conta dessa verificação se o que a gente está fazendo MROI, né? Marketing Return on Investment. Hoje a gente tem ferramentas para isso. A gente tem um monte de softwares disponíveis que eu acho sensacional, o Lexalytics, o Semantria, que além de analisar a quantidade de vezes que foi falado o tema que nós estamos tratando, ou o brand, quantas vezes a marca apareceu, em que contexto ela apareceu, se foi positivo, negativo, neutro, e até é uma das coisas assim que eu vi uma vez uma palestra do CEO, do cara que criou o Lexalytics e que depois abriu o Semantria, eles têm um grau de acuidade tão forte que eles conseguem distinguir se o contexto do que a gente está pesquisando era positivo, negativo ou neutro, e eles ainda distinguem humor de sarcasmo com 85% de acuidade, e eles fazem essa pesquisa em 195 países, em 65 idiomas. Então, assim, Big Data é algo que nos informa realmente tudo que a gente quiser saber, a gente vai conseguir acessar e vai saber se o que a gente está fazendo está sendo bem recebido ou não pela nossa audiência e a forma com a qual a gente pode trabalhar melhor isso. Eu estou fazendo ainda, eu estudo muito, estudo o tempo inteiro, porque é a única forma que a gente tem de saber e de conseguir acompanhar, o mínimo que seja, e com o mínimo de qualidade, as mudanças que estão ocorrendo. Então, assim, para não confundir muitas coisas, porque são muitos temas vinculados um ao outro, a especialização que eu estou terminando agora na Northwestern University, que é Social Media Marketing, e que está disponível, é uma plataforma MOOC, Massive Open Online Courses, todo mundo pode fazer, o custo não é muito alto, é bastante acessível, então é importante que as pessoas busquem essas plataformas, porque o mundo é totalmente digital hoje, o mundo é online, a gente está vendo o processo de disruptura que a gente está vivendo, ele apenas começou, ele vai se intensificar muito nos próximos 5 anos por conta dessa mudança de cenário, né? A gente saiu de um mundo que terminou lá no século XX, mas que essas transições elas não terminam na data, né? Não é porque passou para 2000 que todo mundo se deu conta de que, bem, ok, é um outro mundo, agora a partir de agora vai ser tudo diferente. Muitos processos disruptivos, vocês já devem ter ouvido falar no blockchain, que está revolucionando basicamente todo o sistema financeiro global, e isso vai impactar na vida de cada um. Por mais que a gente fale de coisas que estão acontecendo lá fora, está acontecendo aqui também. Todo mundo já deve ter usado algum fintech, né, Nubank e 500 outros startups financeiras de base tecnológica que estão realmente ajudando muito a vida da gente. Todos esses aplicativos e agora essas plataformas com os bots, né, os robôs, a inteligência artificial que está unificando isso tudo num único espaço. O Facebook está trabalhando muito nisso, o chatbot está aí para fazer essa unificação, e o chatbot, isso é muito importante para quem trabalha com comunicação, porque ali tem muita oportunidade de negócio, de várias formas, não só o tradicional e-commerce que a gente já conhece já há bastante tempo,
mas também todas as plataformas de comercialização digital de conteúdo e de bens, né? Não só produção de conteúdo, mas também entrega de produto. Então, toda essa revolução, ela está vindo muito rápido e ela vai só se acelerar. E isso tem a base, aí nós vamos voltar porque comunicação e sustentabilidade. Isso está na base do problema que a gente vive hoje, que todo mundo já deve ter visto, mudanças climáticas e aquecimento global, e junto com isso, a mudança disruptiva que trouxe a tecnologia. Então, hoje qualquer trabalho que possa ser fragmentado em processos e que possa ser automatizado, ele será, né? Tem um cara muito bom, vou botar também ali o link para vocês, vocês vão poder assistir várias palestras dele, do Gerd Leonhard. Ele é um futurologista, ele é um suíço, se eu não me engano, ou alemão, ele tem o escritório dele em Zurique. Não é Zurique, é Genebra. É Genebra. Mas de qualquer forma, ele fala muito dessa mudança da tecnologia e o humanismo, onde é que vai estar isso tudo, quanto que a tecnologia vai influenciar no humano e quanto que o humano vai conseguir trazer de volta para a tecnologia. Então, assim, muitos empregos vão desaparecer, e desaparecendo emprego, desaparece mercado. O mercado vai ser diferente. Impossível a gente continuar com o nível de consumismo que a gente veio até o final do século XX. Esse consumo ficou lá atrás e é lá que tem que ficar. A gente não pode imaginar que o mundo no século XXI vai ter aquele grau de consumo. Então, para a comunicação, isso é absolutamente importante. A gente não pode trazer mensagens de compre, compre, compre. Não é compre, compre, compre. Analise a sua necessidade, efetue a compra quando for o momento. Então, hoje a gente, quando vai falar das empresas, a gente não fala mais de venda. A gente fala de qual é o momento da compra, né? Porque aí tem todo o outro cenário e um mercado muito grande que se abre, que é a economia circular. Então, que são as trocas, né? E aí vem um outro segmento grande por cima, compartilhamento, que é o que vai, o grande mercado do futuro, é o mercado compartilhado, é co-criado, né? É colaborativo. Então, a gente percebe claramente os erros de conceito, não é? Porque tu vê essas pessoas, instituições, organizações que estão tentando fazer a transição do business as usual, aquele modelo de economia linear, onde era extrair, manufaturar, distribuir, comercializar, não é? Que terminava aí o processo, algumas poucas pessoas. No final ainda da década de 90, se trabalhou muito a questão do pós-venda, né? Que era algo bastante importante, tu dar o atendimento para o consumidor no pós-venda, por conta de que as coisas tinham que ter o seu... os produtos e os serviços tinham que ter essa continuidade no tempo. Hoje a gente tem que se preocupar não só com o pós-venda, mas também com a destinação correta, né? A gente tem que ir para além disso para saber aonde é que isso vai terminar, onde é que o produto ou o serviço que a gente está oferecendo vai terminar, porque se ele terminar em mais um lixão, a gente está criando um problema e não uma solução, nem mesmo para o nosso cliente. Porque mais cedo ou mais tarde, alguém vai dizer, essa empresa não se preocupa, essa empresa vai fotografar uma marca num lixão e aí vai estar numa foto para o mundo inteiro ouvir, ver, tá lá a marca no lixão. Isso aconteceu muito com algumas empresas, como a Dell, a própria Microsoft, mas a Dell ainda lá no final, no início da década de 90, metade de 90, eles criaram um trabalho muito importante que eles chamam de provedor ambiental, que é o fim, né? Quando termina o produto, a vida útil do produto, para onde é que ele vai? A Apple agora lançou o Lion, né? Desde 2013, o Lion tá aí, e o que o Lion faz? O Lion desfaz um iPhone a partir do 4, né? A partir do 5, eu acho. Ele desmonta o iPhone em 11 segundos. E hoje a própria Apple fala que o processo que eles criaram de recolha, né, de recolhimento dos aparelhos, é a maior fonte de produtos.
eles buscam de componentes, né? Eles desfazem na manufatura reversa, na logística reversa, eles desmembram o iPhone, o iPad e todos os outros, mas o Lian é feito para o iPhone, eles estão criando outros, né, para fazer também a desmanufatura de iPads e de notes também, por conta de que é mais barato, muito mais barato, eles recolherem essas peças que já foram manufaturadas e que estão dentro, são pequenos componentes, pequenos parafusos, pequenas placas que estão dentro do iPhone, é muito mais barato para eles resgatar este do que comprar tudo isso de novo de uma empresa que vai minerar, que vai trazer esse minério, que vai manufaturar e tornar naquele micro parafuso que vai dentro do iPhone. Então, esse processo é um processo importante e cada vez mais a gente vai ver a comunicação ter um papel importante nessa hora, como é que se comunica estes esforços que as empresas estão fazendo, porque para além da questão de redução de custo, né, que ao fim e ao cabo isso é uma estratégia de redução de custo, mas para além da redução de custo, todo o impacto que isso gera na cadeia, né, desde a pegada ecológica, que reduz a pegada ecológica, a redução de emissão, isso é outra coisa muito importante que a gente vai começar a ver em todas as escalas, não só as grandes empresas, mas as empresas menores também, elas vão ter que se tornar mais accountability, elas vão ter que se tornar mais transparentes, mais informativas, elas vão ter que ter consciência de qual é a quantidade de emissão que cada produto ou processo gera. Daqui um pouco elas vão isso é argumento de venda hoje, quanto menor for a tua pegada, ou seja, quanto menos tu liberar de emissões de carbono equivalente, né, que é o que se chama, no pacote de efeito estufa são 6 gases, né, que compõem o pacote de efeito estufa, sendo 2 clorados, 2 fluorados, metano e CO2. Então, para fazer o cálculo, todos os cientistas utilizam a equivalência desses gases todos em carbono equivalente. Então, quando a gente for falar de redução de emissão, a gente sempre vai falar em toneladas de carbono equivalente, que é o que equivale a esse pacote todo. De novo, a ciência por trás disso, o Big Data, né, a qualidade, a quantidade de informação que estão disponíveis é muito importante, porque a gente está trabalhando com a ponta desse iceberg, mas embaixo dele tem uma série de cientistas, de pesquisadores, de trabalhos que foram feitos e que resulta no que a gente sabe hoje e nos produtos que a gente tem que colocar no mercado e algumas vezes, muitas vezes, auxiliar a marca a se posicionar, né? Quem ela é nesse mercado, porque assim, vamos combinar, greenwashing, nem pensar, nem pensar. Com as redes sociais a gente tem acesso à informação e sempre vai ter alguém que vai ir lá pesquisar se é de fato, se o que está escrito no label, na tua etiqueta, é o que está dentro do teu produto e se não tiver, nós temos um problema. Então, a responsabilidade, a reputação é tão importante hoje em dia. A reputação, às vezes, ela tem mais valor do que a quantidade de produto vendido, porque tu só vai continuar vendendo se tu tem uma boa reputação. E cada vez mais as redes sociais estão se tornando fonte de pesquisa de reputação de marca. Então, não falem o que não for verdade. Melhor tu tentar dizer, olha, não estamos aprimorando, estamos buscando, do que dizer qualquer coisa, ó, fazemos isso e isso é irrelevante. A Proteste é uma ONG que faz exatamente este trabalho, inclusive. Ela faz o levantamento, ela olha, lê os labels e ela aponta. Essa informação é absolutamente irrelevante. Então, não tem porquê a empresa estar fazendo uma grande campanha em cima de uma informação que é obrigatório, que a lei exige, ou que todos os concorrentes apresentam o mesmo fator, então aquilo não pode ser considerado um diferencial. Como eu comecei lá atrás, um tempo que eu me afastei da publicidade, eu passei a trabalhar, eu fiz um curso, sempre naquela coisa, uma pessoa fora do tempo, eu fiz um curso à distância, eu fui a segunda turma da Universidade das Nações Unidas, eu me formei em 2006, em desenvolvimento local, gestão do desenvolvimento local, por conta de que era algo bastante importante naquele momento no mundo, né? A gente
identificar esses processos, essas metodologias, e eu sempre atuei dentro, eu elaborava projetos de desenvolvimento local, trabalhei com a Unesco, trabalhei com o Banco Mundial, trabalhei para um monte de organizações internacionais aqui e fora, tive um tempo na Fundação Rockefeller em Bellagio, na Itália, então, assim, tive acesso a muita informação, informação de muita relevância, e sempre olhando a questão da comunicação, como comunicar isso de uma forma correta, de uma forma traduzir para que as pessoas entendam e como obter um retorno adequado para essa informação, sempre com muita preocupação com a credibilidade, né, a reputação do que eu estou falando e para quem eu estou falando. Então, essa questão é algo bastante importante da gente fortalecer e cada vez mais falar corretamente o que está se fazendo para buscar atingir um nível de sustentabilidade um pouco melhor, tanto local quanto global, né? Porque muitos acordos estão vindo nesse sentido e o mercado vai se adaptar, ele é obrigado a se adaptar, ele não vai ter outra saída, porque foram feitos os acordos, não é? O que significa tudo isso? Se a gente não acordar e se a gente não realmente mudar, nós estamos criando um problema muito sério para a civilização. Então, tá todo mundo, você já deve ter ouvido falar de todo mundo tentar ficar dentro do grau de aquecimento 1,5 grau a mais da temperatura média da superfície do planeta, relativo ao que era lá atrás, antes da Revolução Industrial. Por que isso é importante? Porque dentro se a gente consegue manter isso, a gente vai ter mudanças climáticas, mas ainda consegue viver dentro de uma área que os cientistas consideram de segurança, né? Eles falam que ainda é uma área segura de operação na Terra. E isso, quando a gente traz do maior para o menor, o que isso impacta? Isso impacta na nossa atitude. Como é que a gente se comporta perante um produto ou perante um serviço? Como é que nosso comportamento como consumidor impacta esse todo? E como é que a comunicação da marca, do produto, diz isso? Como é que ela informa isso? Porque, óbvio, que são os dados científicos, eles são bastante profundos, a quantidade de evidências que traz, né, as conclusões que nós temos hoje, elas são enormes. Só que, claro, traduzir o que os cientistas dizem de uma forma que a Dona Maria possa ir no supermercado comprar é o desafio, mas é um desafio nosso. Eu fiz uma entrevista agora, 3 dias atrás, com um professor da Columbia University, ele é o coordenador do Centro de Estudos Ambientais e Sociais da Columbia University, e ele trabalha aqui na Amazônia também, e o que ele fala? Ele chegou a dizer assim, já não dá mais para a gente ficar achando responsáveis fora. É o governo, são as corporações, a culpa é deles, são eles que estão fazendo, eles que estão sendo irresponsáveis, são eles que não estão vendo a gravidade das consequências da atitude do todo. E o que ele diz, já não dá mais para dizer isso. Então a responsabilidade não está mais no sistema, porque todo mundo sabe já, todo mundo é membro do sistema, todo mundo está dentro de uma rede social, todo mundo está dentro de um e-commerce, todo mundo está dentro de um espaço online, né? Então, a responsabilidade hoje não é mais aqueles seres abstratos, o poder público, os governos, as corporações. Não, a responsabilidade está em cada um de nós. Cada um de nós é responsável por isso. E aí vem toda essa mudança, graças a Deus, os mais jovens estão fazendo isso, e estão abrindo novos mercados, e estão dizendo não para aquelas corporações lá atrás que faziam uma lavagem cerebral nos consumidores. Eu me afastei da propaganda porque ela se tornou, num determinado momento, um mecanismo de controle, né, de comando e controle. A gente dava ordens para uma massa de consumidores e a gente criava necessidades e criava comportamentos
e fazia com que essa massa amorfa, né, sem condição de lutar contra aquelas grandes corporações, elas reagiam conforme os interesses estratégicos das grandes corporações e que, bem, mesmo que nós fôssemos um publicitário, um marqueteiro numa empresa menor, a gente ainda respondia àqueles comandos. Hoje não. Hoje não. Com a horizontalização das redes e com essa conectividade que teve, os pequenos grupos engajados de consumidores, e isso é um tema muito importante para a comunicação, que é sim o engajamento, e o engajamento ele se dá muito mais pela verdade, aí a gente volta para os conteúdos relevantes, porque de fato sim, ele só é relevante quando ele entrega valor e quando esse valor é percebido pela pessoa. Hoje a gente está vendo que todo mundo está meio assim, opa, está acontecendo alguma coisa. Vai ter mais espaço, está tendo mais espaço quem está sabendo se comunicar com essas pessoas e as pessoas estão confiando, né? A questão da relação de confiança. Então, assim, não é dizer só, eu estou implementando um programa verde, então eu sou legal, e porque eu sou legal, tu vai consumir o que eu estou te dizendo, ou o que eu estou te oferecendo, o produto ou o serviço. Não, não é assim. Se não tiver uma accountability até o final, e se o que tu está contando não for de fato muito verdadeiro, uma hora mais cedo ou mais tarde alguém vai dizer. Não sei se vocês lembram de um storytelling que rolou um tempo atrás de uma fábrica de sorvetes que um cara lá de São Paulo chegou e disse assim, mas eu achei legal a história de dizer que foi a minha bisavó que veio da Europa para cá e que trouxe a receita, a fórmula que a gente está desenvolvendo, e quando apareceu alguém lá e disse, não, mas não é verdade isso, não foi assim que essa fórmula se desenvolveu. E é exatamente isso, sempre vai ter um hacker em algum lugar buscando a informação. A gente tem um caso agora também de um empreendedorismo de palco muito recente, não vou citar nomes aqui, todo mundo sabe que eu vou estar falando, que é aquela história que usou uma boa estratégia de marketing, uma estratégia muito bem montada, a pessoa tinha assim um bom background, não é qualquer um que tem a oportunidade de ter a chance de estudar como essa pessoa estudou e ter acesso a informações que ela teve, mas de qualquer forma, não se faz qualquer coisa de qualquer jeito, né? Tu pode até ter tido sorte num momento, e não foi sorte, porque na realidade foi uma estratégia, então a tua estratégia foi bem pensada, bem planejada e teve o retorno que tu programou lá no início, mas se tu não dá continuidade nessa mesma batida, nessa mesma vibe de verdade, de cai de lá, uma hora essa casa vai cair. E aí alguém vai pagar por isso, né? Então, assim, a gente que é intermediário neste caminho, né, que a gente faz a comunicação do lado de cá para o lado de lá que vai consumir. No meu caso, eu também tenho o blog, tudo isso vai estar no pacote de bondades que vai estar disponível depois, o link do site, do blog, eu faço essa comunicação, eu tenho um blog em português, que é com quem aqui no Brasil, que dentro de uma grande rede de comunicação, e eu tenho um blog em inglês também, que é com quem eu falo lá fora, porque hoje em dia é aquela história também, tu não consegue na rede te comunicar com um único público, porque desde que tu tá online, tu entrou na rede, tu vai estar ali para sempre. Então a gente tá conversando, dialogando, trocando informações, trocando conteúdo relevante com gente do mundo inteiro. Então não dá pra gente conversar só em português, né? Não dá pra gente dominar só um idioma. Ok, não precisa ficar falando mandarim, indonésio, né? Tu pode dominar bem 2 idiomas, 3 idiomas seria o ideal, porque a gente precisa aprender a comunicar dentro do mundo global. E quem está em e-commerce sabe muito bem, tu pode ter um pedido aqui na esquina, como tu pode ter um pedido lá em Singapura, né? É o correio que vai entregar. Então, assim, esse espaço que abriu e que abriu para o mundo nos colocou também numa condição de dialogar com o mundo.
esse diálogo mais ainda se torna importante e exige conhecimento, exige qualidade, exige verdade, porque tu vai estar mantendo a tua audiência, mantendo teus consumidores, mantendo teu cliente satisfeito, todo mundo tranquilo, se tu tiver entregando realmente algo que agregue valor para o teu trabalho, evidentemente, mas agregue valor para a tua audiência, para os consumidores que o cliente tem, o trabalho do lead, né, de todo o funil de vendas e de todos esses contextos que a gente tem que sim trabalhar, mas que a minha questão aqui que eu estou querendo bater bastante é na forma da comunicação, é como usar essas mídias sociais, usar todo esse grande pacote de Big Data, e eu acho muito fantástico o real-time marketing com os beacons, né? A gente já está começando a trabalhar com beacon aqui, então assim, de tu extrair informação, como extrair essa informação e no momento que tu extrai essa informação, qual o retorno que tu oferece para essa pessoa no real time, no momento que alguém escreve numa rede, ó, puxa vida, acabou de cair a minha câmera no chão e quebrou a lente. Como é que tu vai extrair essa informação para, em tempo real, através de um beacon, mandar um ad em qualquer uma das redes para essa pessoa dizendo: aproveite este bônus, esta mensagem como um bônus e tenha 20% de desconto, 10% de desconto na compra da sua nova lente. Então, isso é real-time marketing, isso acontece com a tecnologia que está aí para isso. As lojas inteligentes, né? Smart City, Smart Shop e todo esse mundo digital altamente conectado, com um grande número de informações, vai exigir, está exigindo muito da gente, né? Somos os produtores deste conteúdo e na realidade o nosso maior trabalho é conectar os dots, né? Localizar esses dots, os dots que são mais importantes, mais relevantes no meio desse mundo de informação, sintetizar, fazer boa análise de métricas, prestar muita atenção nas métricas, estudar muito métricas. Tem excelentes métricas e várias para cada área, tem uma forma de tu identificar como é que está sendo este engajamento com com a tua audiência, com os potenciais consumidores no lead para o funil de vendas, e o que essas pessoas estão falando, o que elas estão precisando, para te poder oferecer para os teus clientes o melhor momento para promover uma compra, mas uma compra consciente, uma compra sabendo que é naquele momento que a pessoa precisa comprar, porque essa disruptura que a tecnologia está trazendo e que o próprio necessidade do sistema, e aí a gente tem vários grupos de pesquisa no mundo inteiro trabalhando com Real Economic System, New Economic Lab, que tem tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, que são propostas para identificar novas formas de mercado, né, novas leis para esse mercado, como é que porque aquele capitalismo lá também já foi, né, não é mais assim. Então, como é que nós vamos conseguir tornar as pessoas que estão aí, né, nesse mundo, e que a gente sabe vai crescer muito. A expectativa é que em torno de 2040, 2050, que é logo ali, sejam 9 bilhões de pessoas na face da Terra. Para a segunda metade do século 2060, a maioria de vocês vão estar aqui ainda, vai ser 11 bilhões de pessoas. É muita gente. A automação vai tirar o trabalho manual das pessoas, então assim, os escritórios vão se esvaziar, o chão de fábrica já está vazio, para onde é que essas pessoas vão, como é que elas vão viver e como é que elas vão realizar as trocas entre elas. Isso é algo que a gente tem que estar preparado agora
e tem que estar preparando este caminho, este mercado, esta nova forma de consumir e essa nova forma de comunicar a sustentabilidade. Então, assim, para não tomar muito mais tempo de vocês, que eu já tomei bastante, o que eu quero deixar muito claro para todo mundo: comunicar a sustentabilidade é colocar o produto, o serviço, o que quer que a gente esteja oferecendo num contexto global, porque hoje em dia o mundo é global, num contexto digital, porque é online que as coisas estão acontecendo, por mais que as relações offline e as entregas sejam offline, né? O produto tu entrega na casa da pessoa, no escritório da pessoa, ou ela entra na tua loja e ela compra, ou ela vai no teu estabelecimento. Por mais que ainda sempre vá existir o mundo offline, a gente tem que prestar muita atenção nas regras do mundo online, nas métricas desse mundo online e na responsabilidade que a gente tem com este mundo que vai estar lá fora. Então, comunicar corretamente, com muita honestidade, inserir tudo o que se está fazendo dentro de esforços globais, o que o nosso produto, a nossa comunicação tem a ver com o que o cara está fazendo lá na China, lá na Sibéria, lá no Alasca. Então, lógico, dentro dos grandes mercados, né, americano, europeu, asiático, a gente tem que ter essa visão melhor, porque por mais que a gente esteja trabalhando para nosso cliente ali do lado e que o nosso produto seja para comercializar para a pessoa do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, o impacto é o efeito borboleta, né? O impacto que a gente faz aqui, por menor que seja, ele vai aparecer no todo. Então, quanto mais eficiente, quanto mais retorno tu vai trazer e quanto mais nutrido tu vai manter tanto a tua audiência quanto os teus potenciais consumidores, quanto mais verdadeiro e sincero tu for com eles e mais comprometido com resultados que sejam de fato relevantes, que agreguem valor para eles, em termos de conhecimento, de entendimento do que está acontecendo, por que é assim, e tornar toda essa oportunidade, porque ao fim e ao cabo, como é uma mudança de sistema, é uma mudança, toda mudança gera muita oportunidade. Então, assim, muito emprego que está saindo do mundo offline, ele está entrando no mundo online. Então, quem trabalhava num chão de fábrica hoje trabalha num chão de software, né? Não vai ter muito espaço também, só que as pessoas vão ter que estar mais voltadas, e aí já é dica de quais são os mercados que vão crescer. Os mercados que vão crescer e que são tendência de crescimento são todos os mercados que estão dentro do espaço online. Softwares, plataformas, sistemas de comunicação, de interação, engajamento, nutrição, tudo que a gente vem fazendo, né? E que vai fazer ainda melhor. Bem, gente, esse era meu recado: comunicação e sustentabilidade, comunicar para a sustentabilidade. É a parte importante que eu quero chamar a atenção para todo mundo, porque a gente tem que estar dentro do mercado. E estar dentro do mercado é saber lidar com essas técnicas, com todo o acesso à informação que o Big Data nos oferece, as métricas, as análises de retorno, muita matemática para entender tudo isso, porque vale a pena. O resultado é muito bom e a gente consegue entregar um produto de qualidade para todo mundo e, ao fim e ao cabo, para a gente mesmo, porque pertencemos na aldeia global, somos um ponto, né, nessa rede de conexão e um ponto relevante, um ponto importante. Todos nós somos um ponto importante. Muito obrigada.